O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero desejar para você, para os seus familiares, para os seus amigos e até aqueles que se declaram inimigos, uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. O sepulcro está vazio. E se o sepulcro está vazio é porque Jesus ressuscitou. Não como aquela mentira que o sumo sacerdote quis inventar e inventou ali no meio dos judeus e ficou ali, fala no Evangelho de São Mateus, que essa história ficou contada até os tempos de hoje, que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus havia ressuscitado. Isso é uma mentira. A verdade é, ele ressuscitou verdadeiramente. Os apóstolos viram com os próprios olhos. Eles comeram pão e comeram peixe com nosso Senhor. Eles tocaram no corpo glorioso de Jesus, tocaram nas chagas de Jesus. Jesus falou com eles e Jesus disse: pode vir, toque em mim para vocês verem. Eu não sou um fantasma. E os apóstolos saíram proclamando, anunciando essa boa nova e chegou até nós. Ele ressuscitou. Um dia nós ressuscitaremos também. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem e ofereceu o seu corpo pela nossa redenção. E ao terceiro dia, depois de ele ter morrido, ele ressuscitou. Isso aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso que nós celebramos o dia do Senhor, justamente no domingo, para nós revivermos essa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo para você, feliz Páscoa! E nós estamos, meus irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de São João, hoje de maneira especial, o versículo 12 até o 17. É uma continuação do de ontem. Vocês se lembram que ontem Jesus nos dizia e deixava claro para nós, ele dizia assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei? E eu dizia o que para vocês? O amor perfeito. Deus nos ama com perfeição. E da mesma forma, melhor dizendo, assim como o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho. E aí brota esse grande amor trinitário, esse amor perfeito entre eles.
entre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Esse amor perfeito. E Jesus está dizendo, eu também amo vocês com esse amor perfeito. E ele dizia que era para nós permanecermos no amor. Foi o evangelho de ontem. Hoje é a continuidade. Agora, Jesus vai dizer que o mandamento, porque ontem ele dizia que era para nós cumprirmos o mandamento, agora ele vai dizer que mandamento é esse. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É importante notar que esse capítulo 15 do Evangelho de São João, ele acontece, como eu falei ontem, na última ceia. Na última ceia, Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. E ali também ele instituiu o mandamento do amor. É por isso que ele está falando aqui hoje. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós amamos a Deus. E a partir do nosso amor a Deus, nós passamos a amar também os nossos irmãos. Esse amor perfeito. Claro que nós nunca vamos amar com a perfeição de Deus. Mas o que nós pudermos fazer para amar, nós iremos amar. É isso que Jesus está a nos dizer. Então, uma vez que nós devemos amar com o amor de Deus, e vamos lutar para que esse amor seja perfeito, na medida que nós vamos amando a Deus, aí nós vamos amar os nossos irmãos também. E aí Jesus complementa. Vós sois meus amigos, ele vai dizendo, e depois ele diz assim, que não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. E aqui eu vou dar um acréscimo, até pelos inimigos de Jesus. E aqui nós precisamos entender. Para Deus, Deus nos ama com amor infinito, e para nós, e Ele para nós será sempre, nós seremos sempre amigos para Ele, mesmo que nós sejamos inimigos dEle, mesmo que nós não queiramos saber dEle, Jesus vai sempre, a Trindade vai sempre nos amar e nunca vai nos ter como inimigos. Você está entendendo? Agora nós aqui nos tornamos inimigos dele. Então ele dá a vida por nós, que para ele, para Deus, nós somos amigos. E muitos de nós nos tornamos inimigos dele porque nós não queremos saber. Então ele vai morrer por nós. Você está entendendo? Então ele dá a vida. No sacrifício da missa, nós temos ali o crucifixo que fica bem na nossa frente quando nós estamos celebrando o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando para o crucificado, como eu estou olhando agora, ali eu vejo a demonstração do amor de Jesus para comigo e para com você, para com todos nós. Para os amigos e os inimigos, aqueles que se portam como inimigos de Deus. Mas Deus vai sempre nos amar como amigos, você está entendendo? E principalmente Ele vai dar a vida para aqueles que se comportam como inimigos dEle. Nós olhamos para o crucificado. E aquela pessoa que não conhecia, nem sabia quem era Jesus, quando ele pergunta para um cristão, quem é aquele que está crucificado? Aí o cristão católico vai dizer, ele é o nosso Deus, ele é o Deus de todos nós, e ele morreu desta forma por nós.
Aí, mas por que ele morreu? A pessoa poderia perguntar. Ele morreu porque nós nos tornamos inimigos dele. E ele provou o amor dele, dando a vida, porque nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação. E como ele não queria que nós tivéssemos a morte, que nós morrêssemos, porque ele veio para nos dar vida em abundância. E como ele não queria a nossa condenação, ele morre por nós. Ele dá a vida dele pela nossa. A pessoa iria ficar admirada. E é assim que acontece a evangelização. Quando o homem descobre, quando o homem passa a entender esse verdadeiro amor de Deus para com ele. O homem não tem outra coisa senão se dobrar diante dele e agradecer. Na vida de Santa Baquita, depois vocês procurem ver, ler a história dela. Muito bonita a história de Santa Baquita. E tanto que o Papa João Paulo II deu a ela o nome de Sorella Universalis, ou seja, Irmã Universal. Ela era do Sudão. Ela foi roubada, foi tirada da família dela. E é interessante que quando ela foi roubada, ela tomou um susto tão grande, porque ela amava muito o pai dela, ela amava muito a mãe. Era uma família assim muito unida, embora eles fossem pagãos, mas era uma família muito amada. Aí o baque foi tão grande que Baquita esqueceu o nome dela. E aí deram o nome dela de Baquita, a afortunada. Ou seja, a sortuda, porque Baquita passou por tantas situações deprimentes. A única coisa que não fizeram nela foi tocar no corpo dela, a nível de, na questão da virgindade dela, ela foi intocável, mas ela apanhou daqueles homens e tudo mais. Até que ela indo para a Itália, lá na Itália, ela conheceu Jesus. E o momento do conhecimento dela com Jesus se deu diante do crucificado. O padre ali estava dando a catequese e ela perguntou: quem é ele? Aí o padre disse: ele é Jesus. Ele morreu como um escravo e ela tinha sido escrava. E ela se admirou, sabendo que Deus havia sofrido como ela havia sofrido. E ela se admira e a partir daquele momento ela quis ser batizada, porque ela viu tanto amor expresso em Jesus Cristo. Tanto que ela dizia o seguinte, que se para os patrões desse mundo ela fazia tudo por eles, então agora ela tinha Jesus como o patrão por excelência. E esse patrão por excelência, ela ia fazer tudo por amor a ele. Mas aqui eu queria destacar que quando Baquita ela vê Jesus, o crucificado, ela vê o quanto que ele amou. No batismo dela, ela passou por uma experiência de amor profundo muito grande. Foi vendo o amor. Ela viu a expressão do amor. Jesus dando a vida por Baquita. Jesus dando a vida por mim. Jesus dando a vida por você. E aí ele fala que é assim que nós devemos amar. Dando a vida pelo outro. Pelo irmão. E até mesmo pelos inimigos, se for possível. Se for possível, não, é dar a vida para os inimigos. A maior prova de amor que nós podemos dar para Deus é essa. É rezar pelos inimigos, como Ele mesmo pediu. Aquelas pessoas que nos fizeram o mal. Você está entendendo? Viver a Páscoa é viver isso. É viver o perdão. É viver o amor de Deus. É olhar para Jesus e ver quanto que Ele nos amou e nós amarmos Ele
E a expressão na prática do nosso amor é amar os nossos irmãos, ainda que sejam os nossos inimigos. Sim, aquelas pessoas que nos fizeram o mal. Devemos amar. E pedir a Deus pela conversão dela, para que ela possa se salvar e, se salvando, ela possa um dia estar no céu conosco. Se lembra de Santa Maria Gorete, que foi violentada por aquele rapaz? Não tem como não lembrar deste momento, né? E aí ele tentou de tudo violentá-la, mas não conseguiu. Então ele pegou um punhal e começou a enfiar nela. Maria Gorete começou a entrar em agonia. Antes ela gritou, o pessoal veio, pegaram o rapaz. E aí, na hora que ela estava morrendo, o sacerdote veio para dar unção dos enfermos para ela e atender a confissão dela, a última confissão de Maria Gorete. E o sacerdote disse: Maria Gorete, você perdoa o rapaz que fez tudo isso para com você? Você perdoa o Alexandre por tudo que fez? Ela disse: não só o perdoo, mas eu quero que ele esteja no céu comigo. Você entendeu o que é dar a vida pelos amigos e pelos inimigos? Não tem como uma pessoa dessa ficar sem a santificação. Não tem como uma pessoa dessa não ganhar o céu. Não tem como uma pessoa dessa a igreja não canonizar. Aí a igreja canoniza e coloca como exemplo. Olha, essa mulher, essa moça, foi violentada por um rapaz. E ela, no extremo de amor para com Jesus Cristo, sabendo do amor de Jesus para com ela, ela amou o homem que a violentou. E nos últimos momentos da vida ela diz: eu o perdoo sim, e quero que ele esteja comigo no céu. A mesma coisa o diácono Estevão, na hora que os homens estavam apedrejando ele estava tomado do amor de Deus, porque ele compreendeu o amor de Deus para com ele. Na hora que os homens estavam apedrejando, Estevão viu Jesus sentado à direita do Pai na glória. Mas antes, Estevão já tinha falado para aqueles homens quem era Jesus. Jesus tinha sido aquele que havia morrido na cruz por amor a nós. Ele, sendo Deus, morreu por cada um de nós. E quando aqueles homens começaram a apedrejá-lo, porque dizia que ele estava falando blasfêmia, ele olha para Jesus e diz: Jesus, não impute esse pecado, o pecado deles, de estarem jogando pedra, de estarem jogando ódio nele, de estarem matando ele. Não leve em conta esse pecado. Perdoa o Senhor. Lembrando do que Jesus fez na cruz, quando Jesus nos perdoou também. E aí Estevão diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi para o céu. Só entra no céu quem ama, meus irmãos. Quem tem ódio no coração não entra no céu, não. Então vamos pedir a Deus hoje a graça, onde Ele expressa o mandamento do amor, institui o mandamento do amor. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nós possamos amar também. Amar como Jesus amou. Lembro da música do Padre Zezinho que diz assim: amar como Jesus amou. Amemos, meus irmãos, como Jesus nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe,
Maria Santíssima. Feliz Páscoa no amor.